Pronto. Eu vou, ficou muito grande, né? Vou apresentar, sai assim logo. É mais fácil fazer, né? Aí eu não sei. É divertido aqui, ver. Não, Só o mic, aquela mesma coisa, mexer nele para ele voltar a ficar bom. ah, tá. Microfone. Isso, pode deixar. Tem muito isso. Não, também não é isso, cadê? Coisa. Olha lá. Ele não deve perguntar quais são os músculos, né? A gente já perguntou os músculos respiratórios, né? Vocês estão vendo? Uhum. Vamos lá. É uma provinha que eu fiz, uma prova prática, assim, que era muito divertido, né? Não precisa dessa, não creio que ele tenha perguntado, né? As características funcionais dos músculos respiratórios é elevação do grade costal, né? Basicamente, né? E no caso dos respiratórios, não. Os respiratórios é abaixar as costelas. Essa é a resposta, abaixar as costelas. Né? No caso, excluindo o diafragma, né? Também baixam as costelas, mas não vem o caso agora. Ele não ativa, né? Ele levanta as costelas. Ele não entra, para não perder tempo aqui, né? Ainda estou rateando, né? E a dos músculos respiratórios é elevar as costelas. E os pés. Né? Agora, aqui, o que é o ar? É o gás que vai passar pelo... Seio frontal. É um dos seios paranasais ou seio frontal. Isso é um corte o que é o ar? paraoccipital. Eu escutei o que é o ar. Não, o que é o ar aqui? Ó? Olha lá, o ar. Não, eu sei frontal, é. Seio frontal. O que é o C? O C é do... Aí a gente tem esfenoide. Espenoidal, seio espenoidal. Esfenoidal. O que é isso aqui que está em cima aqui? Aí a hipófise. Isso, para essa relação da hipófise com o seio espenoidal. Isso aqui é a abertura do seio espenoidal, tá vendo? Na parte superior da cavidade nasal. O que é o B? Isso aí, como é o nome? É meato. Só não me lembro se esse é o meato... Se é o meato médio. Meato é por ar. Então. Tem um meato embaixo. Essa aí é a concha, tá? Concha nasal média. Média. Isso que eu ia falar. Só lembro se era média, inferior ou superior. Exatamente. A superior aqui, a inferior. A inferior é a única que é um osso separado, que tem um osso da concha nasal inferior. As outras duas fazem parte do etimóide, né? Em cima... É porque, como a gente... Essa parte aí a gente viu mais como a divisão dos meatos mesmo. Mas como passou bem rápido. Não viu pelas conchas, não viu pela essa coisa. A gente viu as conchas mais pelos meatos do que pela concha mesmo. Tá bom. E esse daqui? Esse é um meato. Essa aí é o ósteo externo da tuba. É muito grande, auditivo, né? Isso. Tem um monte. Agora não estou lembrando. Ótimo salpinho. Não, músculo salpinho de farinha. Toros tubário. Pode Só o colocar microfone que tá... toros tubário, mas você acertou. É o ótimo da tuba auditiva. Ótimo externo, né? Externo da tuba auditiva. Identifica as partes do esqueleto septonasal. O que é o A? Isso aí é a cartilagem... O que é o P? É o etimoide. Não é o etimoide. Lâmina transversa. Lâmina transversa do etimoide. O que é o C? Não, o palato embaixo. O palato embaixo. O que é o vômer? O vômer. Ali é o risquinho da falange do vômer que não existe, beleza. Os ossos e o cartilaginoso.
Nossa, mãe, nem eu me lembro bem do que, né? O que representa uma seta verde. Pera, eu A preciso primeiro me localizar onde eu tô. Tá, aí eu me ato. então, cavidade nasal, cortada pelo meio, As, visto 3/4, aqui é a parede lateral, um meato as, médio foi cortado, a seta azul é para o seio frontal. A exatamente. rosa dá acesso ao seio que fica em frente ao esfenoide. O seio, eu não esqueci o nome desse Isso. seio, são dois Aqui nomes. eu não pergunto, é do esfenoide, os dois casos aqui é só dos etimoidais e aqui é do esfenoide. E o mais O importante verde. O verde não é o que vai para o olho? Não me lembro se é esse que vai para o olho. é a do verde, a abertura semilunar do seio maxilar, que fica Ah, beleza. debaixo da concha nasal média. E aqui, na parte da concha nasal inferior, é o da lacrimal, canal lacrimal. Ah, viu? Falei, tinha um que eu não lembrava onde é que ficava. O canal era aquele maior amarelo. É bem difícil. Ah, que é o A? A cartilagem tireoide. Isso, cartilagem E, tireoide. professor, esse B aí eu não lembro, não. O B, a epiglote. A A epiglote epiglote, chega até o osso ióide? não, ela tá atrás, ela passa por, o osso, ela tá atrás, ela se prende aqui na cartilagem tireoide. E vai Ah, para é cima e porque para trás. Então o ocioide fica na frente dela. Tem uma prega. então dá pra ver ela. É porque eu nunca tinha visto essa imagem onde você conseguia ver a É, epiglote e o ocioide junto. isso, ela se prende aqui no tireoide. Tem uma prega que prende ela ao ocioide. Boa, boa. Ah, boa. A C, cartilagem, aquela que eu esqueci o nome. A laringe, a aritenoideia. A Aritenoide. aritenoideia. Não, só aritenoide. Só Aritenoide. 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 Só Eu não aritenoide. lembro, Até não. o nome das outras, uniforme corniculada, né? São os nomes mais. Que é a D? Ah, essa é a cartilagem cricoide. Maravilha, né? Que ela é assimétrica, né? Uhum. Maior atrás, né? Que é a E? Puxa, tem os É a, ligamentos, mas eu não me lembro se esse é o é ligamento a vocal. borda vocal falsa ou prega da membrana vestibular. Ah, então tem uma falsa, então. Tem uma falsa que é essa prega que vem dessa membrana que desce da epiglote em direção à Ah, glicose. Essa é meio, né, uma vestíbulo, é meio, né, nerd. E a de baixo é a prega vocal, que vai dar aritenoide para a tireoide. A S. Pronto. Qual é o nome da borda pulmonar circulada? Puxa, eu nem me lembro. Não lembro. Não aí onde fica lembro. a impressão cardíaca. Ah, A hã? impressão aí onde fica a impressão cardíaca. É, é a lingueta. Ah, é lambda, não. Eu ia perder essa questão. Não lembro essa questão. Incisura. Eu botei lá, depois a gente olha. É a Sim. língula? É o quê? Língula? É a língula, mas eu diria que a Vai mais língula para baixo. é mais embaixo, né? Isso é uma incisura. Não... Aqui eu vou. Pronto, já não tiro 10. Vamos lá. Observe as cúpulas diafragmáticas nessa radiografia. Qual o marco anatômico radiológico está modificado entre elas? Só da cúpula. Tá, aqui a gente tem os pulmões. Aqui é preto, é ar. Só tô vendo só. Eu nunca. Isso aqui. Um tá em inspiração, o outro E tá o outro é expiração. em expiração, mas eu não acho que seja isso, não. O coração tá mais lateral na O inspiração. coração Na tá. expiração ele tá menos deitado. Isso. Esse daqui tá de pé, porque tem a bolha de ar do estômago. Eu acho que é isso. Esse que eu notifiquei. A bolha, eu tava tentando notificar o que era isso daí, que eu nunca tinha visto É isso. a bolha de ar do estômago, tá de pé, e esse aqui tá deitado. Mas essa seria a diferença? É só a Eu posição acho do que é. coração?
eu teria que contar aqui também, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Tá igual, ó. 2, 3, 4, 7, 8, 9. Esse aqui ainda tá mais inspiratório. Acho que a marca aqui, esse tá de pé e tá deitado. Porque não tem a É bolsa sério? de ar. Que um tá em pé e o outro tá deitado? Ou então, outra coisa possível que aqui, que também chama muita atenção, é que as duas do recesso pós-sofrênico, aqui, ó, estão limpos e esse aqui estão sujos, estão cheios. Então, isso aqui tem um derrame pleural nessa aqui, porque está apagado o recesso pós-sofrênico. Tá vendo? Essa Essa também parte seria a eu não resposta. Eu sabia botaria isso. que o recesso É, ainda está bem visível na inspiração. isso. Tem, então, um derrame pleural aqui. É isso. Eu acho que é isso. O que tem de incomum nessa imagem? Ó, tá a língua lá, né? Mas aquilo não devia ser a língua. Então aquela bola está no lugar errado. O que tem de comum no pulmão? Tá correto a anatômica. Tem a língua, então isso aqui é o esquerdo, isso aqui é o direito. Mas o direito deveria ter. Ah, não. Horizontal, oblíqua. Tá faltando uma fissura aqui. Fissura Não, oblíqua. tem uma a mais. Não, eu tô querendo ver quais são as fissuras aqui que eu tô vendo. Então, a horizontal, a Fissura oblíqua. horizontal. À direita são 3 fissuras. Pulmão Não, direito são a 3 direita é fissuras. isso, exatamente. E a esquerda, E a esquerda é só uma, que é a fissura tem oblíqua. A a esquerda tá com oblíqua. a fissura horizontal. Então, isso que tem de comum, tá com uma fissura horizontal aqui. Bom? Então, fora isso, não Legal, né? precisa ver mais nada. Tem uma variação anatômica. Nossa, mãe, acho que eu não me lembro dessa. Sempre tive dificuldade aqui. Então, esse é o pulmão esquerdo, né? Então, esse daqui deve ser. Ah, Peraí, professor. ó, crosta Eu da acho, aorta. eu acho que tá meio estranho. Onde estaria o A é onde seria as veias pulmonares. É, Mas não, o B é onde seria as veias pulmonares. B, veia pulmonar. é. E o A seria o ramo da artéria pulmonar. Eu É porque tá com... acho. Bem, o C é fácil, né? Impressão da crosta da aorta no pulmão esquerdo, no mediastino, né? Agora, eu realmente estou enferrujado. Isso aqui são os brônquios. Isso aqui certamente deve ser a veia pulmonar e essa artéria pulmonar. É inferior direita, esquerda. Porque geralmente na imagem, quando a gente consegue ver lá o hilo, é o hilo, a gente vê essa parte do hilo, a gente vê a artéria mais acima, o ramo das artérias pulmonar, e você vê as veias mais abaixo. Aí no Mais meio você abaixo, consegue ver né? os brônquios lombares, que é esses dois que Esses tá dois aqui, né? aí no meio deles Isso dois. aqui. Isso, também. Mas eu acho que a artéria aqui veio aqui pela coloração mesmo. Depois eu olho, porque essa aí eu já tiro 8. Já tiro É 8. porque A minha na própria veia prova. pulmonar, na veia pulmonar vai carregar o sangue oxigenado. Então por isso É. que aí pode ser vermelho. Aí, Isso, exatamente. Então tá e, certo. a, E e a a azul pulmonar. deve estar diferenciando por cor, só se é oxigenado E, ou não. Mas então em a artéria cima seria a pulmonar em artéria. cima, as veias pulmonares, os brônquios e a impressão da aorta descendente. Maravilha. Eu acho meio É antididático isso. fazer assim com a cor, mas É. é, Não, tá na linha. eu próprio errei aqui. Eu ia errar. Nossa, mãe. Mas Pera aí. O essa A, prova era dura, hein? o A é o É o, ápice, beleza. é o ápice da pleura parietal. Pô, ainda é pleuro, eu ia falar que é o ápice do pulmão.
Não, é pleura. Aqui só tem pleura. Isso tudo é pleura. Ah, pleura. Então, a ápice Eu da aí tem um pleura nome. Tem parietal. um nome. Isso aí é uma maldade. Cara, tem um nome isso aqui. Sim, professor, isso aí eu não vou, Porque é a parte livre da sinceramente. pleura parietal. Tem um nome legal. Aí tem a parede costal, a parede diafragmática e a parede mediastínica. Então a B é Parede mediastínica. mediastínica B. Isso, a é a pleural, a C é a costal, e a laranja é a pleura visceral mesmo. Não, inteiro. É Pleura isso. visceral inteiro. Agora, aqui tem um nome, eu ia errar, né? Porque os monitores iam me dar, porque tem um nome, a porção apical, a porção livre. Há anos que eu não dou essa aula, né? É o floreto, pleural, floreto, parietal diafragmático. Eu ainda botei aqui um extra. O que representa os ramos coloridos? Não são os lóbulos, são os segmentares esses. Exatamente, são os Os ramos segmentares. segmentares. Você pode dizer são os segmentos broncopulmonares, porque tem o bronco coisa e todos os ramos. São os ramos dos segmentos broncopulmonares, que são 10. Se você contar a cor, você vai ver. Então, os ramos, os ramos dos segmentos broncopulmonares. A diferença tá. Peraí, é uma coisa que eu queria lembrar, né? Dentre são os bronquíolos lombares que vão se diferenciar em números, porque no direito você tem mais e no esquerdo você. Isso. Os lobares são 2 no esquerdo e 3 no direito. Isso aí. É, isso que eu queria lembrar. Sendo a seta verde, ela tem que a seta verde aponta para a carina traqueal, qual bronco ponte é esquerdo e direito? O A ou o B? Estou vindo com o tubo. É Eu tô aquela vendo com questão que eu já câmera. dei para A você. B é a direita e a A é a esquerda. Não, claro que não. Não, Ali não, é a estou carina. tentando me localizar. Estou tentando me O bronco localizar. mais reto. Você É, falou. o bronco que mais vai cair mais reto é sempre o direito, o esquerdo Isso. Então o A é é mais o para direito. trás. Ou é o direito ou é o esquerdo. Exatamente. Qual a diferença entre broncos e bronquíolos? Essa eu não lembro. Eu tinha essa escrita. A diferença Então, uma diferença é, específica. Eu tinha essa os escrita. broncos têm cartilagem, cartilagem brônquica, né? Tem anéis cartilaginosos. Os bronquíolos não tem. Aqui, tá vendo? Sem cartilagem. Aqui já é o terminal e os alvéolos, né? Mas, ó, tá vendo? Eles não têm. Esses são os bronquíolos, não tem cartilagem. Então, se Eles podem voltando até ter na músculo, ó. cartilagem. Eles podem até ter músculo, bronquíolos, mas não tem a cartilagem bronquiolar, brônquica, cartilagens Eu não me brônquicas. lembro, Essa é não. a diferença. É a ausência das cartilagens brônquicas. Bom? Ah, Isso. Aí você vê que ainda tinha mais coisa para perguntar aqui, né? Mas os 10 segmentos, pronto, já vimos esse. Agora, vamos ver esse. Essa é uma pegadinha. Essa é uma pegadinha terrível, de um quase maldosa. A imagem está alterada. O que está de errado nessa imagem? a veia, eu chutaria que a veia cava. A veia cava é sempre na parte, se É, a gente pegar na nossa visão, a gente olhando para a peça, ela é sempre esquerda. É a artéria e, direita. então está invertida a imagem, né? Invertida. Então, quais critérios anatômicos podem ser usados para identificar a alteração da imagem? Então, a primeira é a veia cava, que ficaria sempre à direita, olhando na posição anatômica, né? Isso é Quer uma dizer, a posição anatômica ficaria à direita. Que outra coisa? Que tal o comprimento da veia renal? A também veia renal utilizariam esquerda é o as comprimento mais. glândulas suprarrenais. As suprarrenais quase não está dando para ver diferença, mas sim, um é mais piramidal e o outro é mais semilunar. Boa, boa. Que
tal a veia renal, ó, a veia renal. Ela tá descendo. Ó, a veia renal não, a veia gonadal aqui. Está saindo da veia, que geralmente é a direita, e aqui está saindo da direta veia cava, né? Então isso aqui tinha que estar à direita e esse aqui tinha que estar à esquerda. Isso. E aqui o esôfago, por exemplo. Tal, né? Sim. E tem mais, mas chega, né? Foi bom. Nessa é pegadinha, né? Mas os alunos erraram essa. Eu lembro bem isso aqui. As pessoas ficaram para me matar. Não, eu imaginei eu falei, cara, ninguém ia editar a imagem só para poder trocar a veia. Eu falei, se fosse para identificar rápido, seria só a ponta da veia tá ali. Isso aí, vamos lá. Passa a página, não passa a página, não. Ele está passando direto, né? Fazer assim. Não! Essa aqui não dá para fazer. Era para imprime e esquematize. Eu já tinha. Dá para apontar Essa para aqui, identificar, né? mas não vale. Tem que ter para passar, né? Tinha que ter a cor, né, e tal. E você vê que era uma depois dessa aqui. Essa aqui eu mandei para casa, né? Mandei para casa. Essa, é muito fácil, né? Tinha essa daqui, mas o cara tinha que me descrever, né? Era importante escrever. Eu achei que eu tinha pego a prova mesmo que eu dei. Isso aqui é a dica que eu queria dar para vocês da quinta-feira. Então tá gravado, todo mundo vai ver, né? A aula de gestório, ela é chamada também de boca anos, boca curso, se eu quiser ser grosseiro, né? É um tubo contínuo que ele é todo especializado regionalmente. Então tem especialização na boca, tem especialização na faringe, a diferença no esôfago. Então o que tem que ficar atento são as diferenças da parede do tubo. Tem dilatação no estômago, tem diferença da forma da mucosa do estômago, tem diferença quando entra no duodeno, diferença para o jejum, do jejum para o ilho, do ilho para o intestino grosso, o cólon ascendente, né? Os cóluns têm pequenas variações regionais. E eles têm também a adição de glândulas anexas, né, como fígado, pâncreas, glândulas salivares, né, as glândulas que não dá para ver, menores, né, que são as glândulas anexas, né. Essas são as coisas importantes do tubo digestivo. Mas tem uma coisa que precisa prestar atenção, que em geral, na função normal, o alimento e a sua metabolização, sua digestão, acontece em uma direção. E para manter esse fluxo direcional, não sair, ele tem estruturas que dão a direção, não só a movimentação, mas o que a gente chama de esfíncteres, né? Esses esfíncteres podem ser anatômicos, morfológicos, ou podem ser funcionais. Então, tanto faz a coisa que eu peço para vocês identificarem, prestarem atenção na aula, que então vai ver isso na quinta-feira, quais são os esfíncteres do tubo gastrointestinal, sejam eles anatômicos, sejam eles funcionais. Aí eu explico um pouco mais como são os esfíncteres, mas eu vou falar aqui rapidamente. A boca é um esfíncter. A glote não, desculpe. A parte posterior da boca, como é que chama? O palato mole é um que funciona como esfíncter. O esfíncter esofagiano superior, o esfíncter esofagiano inferior, que se confunde com a cárdia, o esfíncter pilórico, pois não tem o esfíncter, que não é bem um esfíncter, né, chamado válvula iliocecal, mas funciona como esfíncter, e o esfíncter anal. Você também tem no meio aqui o esfíncter de Oddi, que é a drenagem dessas glândulas, que também tem uma estrutura esfintérica, né? Que também vocês podem incluir também o esfíncter de Oddi, o esfíncter hepatopancreático, né? Esse esfíncter que você acabou de falar, ele vai atuar principalmente para poder reter o que está chegando ali mais ácido, até que o pâncreas e a bile. Não, o esfíncter Ou ele vai só...
ele libera a secreção do fígado e do pâncreas para dentro do duodeno. Aí Então ele eu pensei que controla ele. essa secreção. Ele está fechado quando não é para sair, abre quando ele tem o estímulo para sair. Pensava que ele agia também como papel para segurar um pouquinho mais O ali. que segura é o esfíncter pilórico, né, que determina o esvaziamento do estômago no duodeno. Aí então a gente vai falar de cada um desses esfíncteres e vocês têm que ser capazes de reconhecer. Então as coisas importantes quais são esses esfíncteres, que muitas vezes não vem no livro, né, porque nem sempre fala que a boca é um esfíncter, nem sempre chama atenção que os arcos do palato o istmo das fauces funciona como um esfíncter. A cárdia não tem um substrato anatômico. Esqueci os esfíncteres do vaginal superior, né, que é um esfíncter de verdade. O pilórico é um esfíncter de verdade. Então, a válvula dissecal, que funciona como esfíncter, o esfíncter do ânus. Vocês têm que saber aonde estão, quais são eles, listar, então, para prestar atenção na aula. E as diferenças das paredes, vai comentar isso. São duas coisas que eu foco muito nessa aula. Sabe, tem mais coisa aqui, aqui. Não, essa é difícil. Se vocês não tiveram isso, né? Estava querendo esse nervo aqui, né? Que é o nervo pudendo, né? Que é esse, é o nervo pudendo, é importante para a genital externa. E a marca é isso aqui, que é esse túber isquiático, né? Palpa o túber isquiático e você localiza ele. Esse nervo é aquele que ele pode ser comprimido? Ele é usado para anestesiar. Ele pode ser comprimido, Que a gente. sentado, sim, e ele pode ser usado para anestesia. Você pode enfiar o anestésico aqui. Por que apenas um rim está visível nesse corte transversal de abdômen? Porque ele é um transversal um pouquinho mais acima. E o rim esquerdo, acho que é um pouquinho mais acima. É o esquerdo? Direito. O esquerdo é mais acima que o direito. Isso, o direito é abaixado pelo fígado. Exato. A única coisa o fígado está em cima. Isso, o fígado está em cima. Então, o rim esquerdo, você tem o cólon, que é uma relação, né? As que estão visíveis, né? Aqui, e a psoas, por exemplo. Psoas, esquerdo, cólon, ascendente, né? Descendente, é um colo transverso. Aqui é o esquerdo, tem estômago. O estômago pode ser isso aqui, de repente, esse é o colo, esse é o estômago. É bem difícil. É difícil isso, é difícil. Mas eu treinei os alunos. Aqui o pessoal acertou. Essa também é difícil, hein? Vocês estão vendo um corte frontal, né? Pegando a vagina e o vestíbulo, né? A abertura da vagina, né? Aí desce o útero, né? Vai para frente aqui o ovário para trás. Então aquela resposta estava certa, o ovário fica atrás do ligamento largo, então estava certo, eu errei. Aí ele aqui atrás, né? Aqui o reto. Aí eu queria que vocês falassem, que eles falassem essas duas estruturas aqui, estruturas como se fosse o corpo cavernoso e esponjoso no homem, né? São fibrocartilaginosas. Qual é essa aqui que está em volta do ósseo da vagina? É o vestíbulo da vagina, né? Isso aqui é o... desculpe, é o vestíbulo não. Isso aí é o bulbo esponjoso. A B seria pro clitóris. O ramo, isso. O ramo da clítoris, né? Nome, ramo. É o ramo da clítoris mesmo, né? Não é o corpo, né? E o C é o esfíncter, o músculo transverso profundo do períneo. Esse C eu não conhecia, não, professor. O D
é o que vai fazer o esfíncter da uretra, é o que vai fechar a parede anterior do assoalho. Vocês não tiveram aula disso. Acabou aqui. Aí, por fim, que estamos acabando, tem mais um. Qual era o mais um, hein? Eu acho que eu já fiz tudo. Acho que eu tinha mais uma prova. Eu tinha mais uma prova, mas eu não achei fácil. E aqui está aquilo que a gente falou, né? Aqueles 5 ramos, né? Os 2 primeiros aqui, né? Que são das coronárias, que não estão mostrando aqui no arco, né? Aí você tem o tronco bracocefálico, é isso daqui, né? Que também pode ser chamada de artéria inominada. Olha lá, que maneiro, né? Aí você tem a carótida comum. Isso é em 40% das pessoas é assim, né? Ou seja, não é nem todo mundo que tem esse desenho. 38, 50, quer dizer, mas como a anatomia se lida com o mais comum, isso é o que é desenhado como normal, mas há uma grande variação entre as pessoas. A maior parte das pessoas não tem esse desenho, mas é o desenho mais frequente. Então, o tronco bracocefálico, a carótida comum esquerda e a subclávia direita. Isso aí. A subclávia só, claro, esquerda, direita, J. Artéria subclávia esquerda. Bom, Professor, isso é o que eu pedia, né, para esquematizar na prova. Não sei se ele vai pedir para esquematizar. O que na mais? vascularização do cérebro, isso que eu queria dar uma olhada de novo, que ele falou isso em sala, mas Falou? falou Aqui, ó. vascularização cerebral, mas ele falou bem rápido da vascularização. Ele Isso. falou Aqui você tem Isso, não, deixa eu ver, porque isso aqui não aparece. Olha lá. Tá ruim ali, né? Acho que não ficou legal, não, mas essa aqui, tá vendo as carótidas comuns, né? Do tronco não tá inteiro aqui, né? Você tem saindo aqui a artéria carótida externa, que faz a inervação da face, né? Ela é tecnicamente terminal para a face, mas como ela tem vários ramos, esses ramos se juntam na face, então é muito difícil ter problema aí. E a carótida interna, que ela vai para dentro do crânio, pelo forame magno, e entra pelo sifão carotídeo aqui e sai para se dividir em ramos. E a outro ramo são as vertebrais. As vertebrais são ramos aqui das carótidas, não é? As vertebrais, ó. As vertebrais são ramo do tronco bracocefálico e da subclávia. E o legal das vertebrais é que elas sobem pela aquele lugar que eu mostrei para vocês, forame né? transversário. Isso, o canal intertransversário. O forame intertransversário, que forma o canal intertransversário e entra pelo forame magno, né? A artéria carótida não entra pelo forame magno, eu errei, é oval. Que não está mostrado aqui. A carótida tem forame dela mesmo, né? Isso, eu falei errado. Aí, tá aqui o vídeo, entra ali no esfenóide, né? E aí vamos ver isso com carinho, olha lá. Aqui é vertebral, esse assim que entra pelo forame magno, passa vira basilar e, né, e vai ligar a parte posterior, o cerebelo, o cérebro posterior, e a carótida entra por aqui, e eu não quero errar, não está escrito, mas não está com um monte. Aí está direto. Então, depois eu vejo isso, né? Artérias vertebrais, a basilar, isso aqui é um maior aumento da base do cérebro aqui, chamado, né, o círculo de Willis, né? Aí você vê a basilar dividindo em 2 ramos, que é o cerebral posterior, e as carótidas que se dividem na cerebral anterior e na cerebral média, né? Que deve ser essa daqui. Né? Vai se ver melhor por outra imagem, né?
E aí você tem os ramos comunicantes, né? Esse aqui é o ramo comunicante posterior, a cerebral média com a cerebral posterior, e o ramo comunicante anterior, tá aqui, entre as duas cerebrais médias. E esses ramos comunicantes, eles não são bons, eles são muito fininhos, se tiver uma obstrução rápida, eles não funcionam. Essa, de novo, essa vertebrática basilar na parte da frente, essa medula espinhal, não. Poxa vida. O primeiro ramo da carótida interna é essa aqui, artéria oftálmica. Pode também dizer que é aquela que vai para o hipotálamo, mas é a artéria oftálmica. Então, você quando olha o fundo do olho, você olha a primeiro ramo da carótida, né? Ah, ele não hã? aprofundou tanto, ele parou no. Qual é o nome dessa. Você Círculo acabou de de Willis. mostrar. Isso, ele parou aí, mais ou menos. Isso. Eu queria outra imagem que mostra os leitos, mas é para parar aí mesmo. E é legal também saber da artéria oftálmica e acabou. Ele falou, ele também abordou mais ou menos assim, qual que seria a artéria mais central, posterior, anterior, como elas ficariam, né? Isso. A anterior leito medial no cérebro, são as partes mediais do cérebro. A cerebral média, a parte lateral. E a cerebral posterior é um hospital, uma parte temporal. E todas elas têm regiões internas que são ligadas também por elas, cada um tem um determinado domínio. Chega, né? Chega. Estamos bem. Já é 4h05, fizemos uma boa revisão, vocês vão ter chance de fazer outra revisão, vai estar gravado daqui a pouco. Eu não vou botar o upload agora não, mas eu vou até parar de apresentar, né? Parar de apresentar. Isso aqui. Não, foi isso que o pessoal perguntou mais, se quando é que o senhor enviaria, postaria. Eu posto lá pelas 5. Lá pelas 5. Entendi. Lá pelas 5. Eu